Você já sentiu que o peso de suas preocupações é demais para carregar sozinho? Como se cada dia fosse uma montanha a escalar e cada passo que você dá consumisse mais energia do que você tem. Talvez você se pergunte se alguém realmente entende o que você está passando, se alguém vê as lutas internas que ninguém mais nota. Mas e se eu te dissesse que há alguém que não apenas conhece cada uma de suas batalhas, mas também está disposto a aliviar sua carga? Este vídeo é um convite para descobrir essa verdade transformadora. Deus conhece sua luta e tudo o que você está vivendo. Você não está sozinho neste caminho. Ele te chama para se entregar às suas mãos, confiar no seu amor e permitir que ele seja o seu refúgio e fortaleza. Ao longo desta mensagem, exploraremos como, ao nos rendermos a Deus, podemos experimentar uma paz que excede todo o entendimento e encontrar propósito em meio às provações. Antes de começarmos, quero que faça uma declaração comigo. Hoje decido entregar minhas cargas a Deus, confiando que Ele conhece minha luta e me sustentará. Que estas palavras sejam o início de uma jornada rumo a uma vida cheia de confiança, paz e esperança naquele que nunca nos abandona. Acompanhe-me neste caminho de entrega e vamos descobrir juntos como Deus pode transformar nossas vidas quando nos rendemos a Ele. Vamos começar. Número 1. Deus conhece sua luta e sua dor. Deus conhece sua luta, sua dor, seu desejo mais profundo e cada lágrima que você derramou em silêncio. E deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho. Embora às vezes a vida possa parecer um fardo insuportável, embora as noites pareçam longas e o peso no seu peito pareça esmagador, há alguém que te vê. Há alguém que te entende completamente, mesmo quando você não consegue expressar com palavras o que está sentindo. Esse alguém é Deus. O Salmo 139 expressa uma verdade reconfortante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o que isso significa? Que Deus não apenas te observa de longe, mas te conhece profundamente, até os cantos mais escondidos do seu coração. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que ninguém realmente entende o que você está enfrentando? É como se estivesse gritando no meio de uma multidão, mas ninguém te ouvisse. Mas aqui está o que é extraordinário. Deus não apenas ouve seus gritos silenciosos, Ele os sente com você. Ele sabe o que está por trás do sorriso que você usa para esconder sua dor. Ele conhece as batalhas internas que você enfrenta todos os dias. Mais do que isso, mesmo quando você não entende por que se sente de certa forma, Deus entende. Porque foi Ele quem te formou e te conhece melhor do que você mesmo. Não há nada sobre você que seja um mistério para Deus. Cada pensamento que passa pela sua mente, cada emoção que sacode seu coração, Ele sabe. Ele conhece seus medos mais profundos, aqueles que você nunca compartilha com ninguém. Ele conhece seus maiores sonhos, até mesmo aqueles que você tem medo de admitir. Mas o mais bonito disso tudo é que o conhecimento de Deus não é frio nem distante. Ele não está julgando suas ações ou decidindo se você merece sua atenção. Não. O conhecimento dele está cheio de amor e compaixão. Ele vê além dos seus erros e quedas. Ele vê seu potencial, seu valor e o propósito que colocou em você. E é exatamente por isso que podemos nos achegar a Ele com total confiança. Você não precisa fingir diante de Deus. Não precisa se apresentar a Ele como uma versão polida de si mesmo, tentando esconder suas feridas ou suas lutas. Deus já conhece cada parte da sua vida, até mesmo aquelas que você tenta manter escondidas. Então, por que não ser honesto com Ele? Em vez de carregar suas lutas sozinho, entregue-as a Ele. Fale com Ele sobre seus medos, suas frustrações, tudo o que pesa em seu coração. Porque é nessa honestidade, nessa vulnerabilidade, que você encontra alívio verdadeiro. Sabe, às vezes acreditamos que precisamos enfrentar nossas batalhas sozinhos, como se depender de alguém fosse sinal de fraqueza. Mas o que realmente precisamos é aprender a depender de Deus. Ele nunca nos deixa sozinhos.
Na verdade, no meio de suas provas, Ele está mais perto do que você imagina. Talvez você não veja uma solução imediata, mas sua presença é um lembrete constante de que você não está lutando sozinho. Ele caminha com você, até mesmo nos vales mais escuros. Então, quando sentir que não pode mais continuar, lembre-se disto: Deus te sonda e te conhece. Isso significa que Ele entende o que você está enfrentando, mas também significa que Ele está agindo em meio a tudo isso. O conhecimento profundo que Ele tem de você não é para apontar suas falhas, mas para te guiar, te sustentar e te restaurar. Você pode descansar nessa verdade, descansar no seu amor, descansar no seu conhecimento perfeito, porque não importa o quão grande seja a sua dor, o amor de Deus sempre será maior. Ele está com você, e isso muda tudo. Número 2. Você não está sozinho na sua batalha. Eu sei que pode ser difícil. Há momentos na vida em que parece que estamos lutando nossas batalhas completamente sozinhos. É como se todo o peso do mundo estivesse sobre nossos ombros e as pessoas ao nosso redor simplesmente não percebessem ou, pior ainda, não entendessem. Às vezes você se pergunta: será que alguém vê pelo que estou passando? Por que me sinto tão isolado? Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar essa perspectiva. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Isaías 41 nos traz uma promessa poderosa: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que isso significa? Que mesmo nos momentos em que tudo parece escuro e vazio, há alguém ao seu lado. Alguém que não apenas caminha com você, mas também te sustenta quando sente que não pode mais continuar. Deus não é um espectador distante. Ele está envolvido, presente e atento a cada detalhe da sua vida. Sua presença não é algo abstrato, é real, tangível e transformadora. Mas quantas vezes esquecemos essa verdade? Deixamos-nos levar pelo ruído das nossas preocupações, pela intensidade das nossas lutas, e nesse processo perdemos de vista aquele que nunca nos abandonou. Deus te diz para não temer porque Ele está contigo. Isso não é uma sugestão, é uma afirmação direta. Ele sabe que o medo é algo que constantemente nos invade. Medo do fracasso, medo da incerteza, medo do que os outros possam pensar. Mas como podemos viver sem medo? Lembrando que Deus está conosco. Não há lugar para onde você possa ir que sua presença não te alcance. Não importa o tamanho da batalha que você enfrente, sua promessa é clara. Ele sempre te ajudará, sempre te sustentará. E não é só isso. Deus não está apenas presente como um observador passivo. Ele é a sua fortaleza. Naqueles momentos em que você sente que não consegue mais seguir, sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sua destra de justiça não é apenas um símbolo de poder, mas uma manifestação do seu amor protetor. Imagine isto. Toda vez que você sente que está prestes a cair, sua mão te sustenta. Ele não deixa que você caia no abismo do desânimo ou do desespero. Ainda mais, mesmo quando você acha que não pode continuar, Ele já está trabalhando para te dar a força necessária. Por isso, é tão importante que abramos nosso coração para essa verdade. Não se trata apenas de saber que Deus está contigo, mas de viver como se realmente acreditasse nisso. Como fazemos isso? Praticando a consciência da sua presença. Faça uma pausa no seu dia e simplesmente reconheça que Ele está ali. Fale com Ele, mesmo que você não saiba o que dizer. Às vezes, uma oração simples como "Senhor, eu preciso da tua ajuda", é suficiente para sentir sua paz. Medite em sua palavra, especialmente em promessas como a de Isaías. Escreva-a, repita-a, faça dela parte do seu dia a dia. Quando você permite aceitar a companhia e a ajuda de Deus, algo incrível acontece. Sua perspectiva muda. O medo e o desânimo começam a perder o poder sobre você. Não porque as circunstâncias desapareçam magicamente, mas porque você sabe que não as enfrenta sozinho.
Essa confiança transforma sua atitude. Você não caminha mais de cabeça baixa, mas com a certeza de que Deus, o Criador do universo, está ao seu lado. Então, toda vez que sentir que não pode mais continuar, lembre-se disso. O Deus Todo-Poderoso te acompanha, te fortalece e te sustenta. Ele não está apenas contigo nas grandes batalhas. Ele também está presente nas pequenas lutas diárias. E essa verdade deve encher você de uma confiança inabalável. Siga em frente, viva com coragem e nunca se esqueça de que você não está sozinho. Deus está contigo, sempre. Número 3. Os problemas inesperados da vida. A vida pode mudar em um instante. Tudo parece estar indo bem. Você está cuidando do seu dia, das suas responsabilidades, dos seus sonhos e, de repente, bum! Uma tempestade inesperada surge. Pode ser um diagnóstico que você não esperava, um relacionamento que se desfaz, um emprego que você perde ou até mesmo uma série de pequenos problemas que acabam te sobrecarregando. É nesses momentos que você se pergunta: por que agora? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? E deixe-me te dizer algo, esses sentimentos são normais. É humano se sentir sobrecarregado. Mas embora as tempestades da vida sejam inevitáveis, você não precisa enfrentá-las sozinho, nem deixar que elas te consumam. Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba que ele não disse talvez vocês terão aflições, nem que alguns terão aflições. Ele afirmou com total clareza: teremos problemas. Isso é uma parte inevitável da nossa experiência humana. A fé não nos imuniza contra as dificuldades. Na verdade, às vezes parece que enfrentamos mais desafios justamente porque decidimos caminhar com Cristo. Mas aqui está a chave. Jesus não nos deixou apenas com essa advertência. Ele acrescentou algo poderoso: mas tende bom ânimo. Essas palavras mudam tudo. Ter bom ânimo não significa que as tempestades desaparecerão magicamente. Não significa que você não sentirá medo ou incerteza. Ter bom ânimo significa que você pode enfrentar o que vier sabendo que Jesus tem o controle. Ele não está apenas te incentivando à distância. Ele venceu o mundo. Pense nisso por um momento. Todas as lutas que você enfrenta, tudo o que te sobrecarrega, Jesus já venceu. Sua vitória não é teórica, é real e tem o poder de transformar a maneira como você enxerga suas tempestades. Eu sei que quando você está no meio da tempestade, palavras podem parecer insuficientes. É fácil dizer confie, mas nem sempre é fácil fazer isso. Por isso, aqui está algo prático. Primeiro, lembre-se das promessas de Deus. Escreva-as, tenha-as à mão e repita-as em voz alta se for necessário. Palavras como as de João 16:33 são uma âncora em meio ao caos. Segundo, pratique uma fé ativa. Não deixe que o medo controle seus pensamentos. Concentre-se na verdade de que Jesus está contigo. Ore, mesmo que você não tenha as palavras certas. Às vezes, um simples Senhor, ajuda-me é suficiente para sentir sua paz. Além disso, busque apoio. Você não precisa atravessar a tempestade sozinho. Uma comunidade de fé, amigos que te encorajem ou até mesmo um líder espiritual podem te lembrar que você não está sozinho nessa batalha. E por fim, escolha confiar. Sei que parece mais fácil dizer do que fazer, mas confiar não é um sentimento, é uma decisão. Decida se apegar à vitória de Jesus. Decida acreditar que essa tempestade não terá a última palavra. Quando entendemos que nossas aflições são temporárias diante da eternidade que Jesus nos oferece, algo muda dentro de nós. Sim, as tempestades continuarão chegando, mas não te encontrarão mais desprotegido. Jesus te deu sua paz, uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz é o seu refúgio, o seu lugar seguro, e ninguém pode tirá-la de você. E aqui está o mais bonito.
quando você caminha com confiança em meio à tempestade, você se torna um testemunho vivo de fé. Outros te verão e se perguntarão como é possível continuar seguindo em frente com coragem. E é nesse momento que você pode apontar para Jesus e dizer: Ele é a minha paz, Ele é a minha força. Então não importa quão grande seja a tempestade que você esteja enfrentando hoje, lembre-se disso. Jesus já venceu o mundo. Essa é a sua esperança, a sua força e a sua vitória. Número 4. O que significa entregar-se a Deus? A verdade é que todos nós, em algum momento, sentimos a necessidade de ter controle absoluto sobre nossas vidas. Queremos planejar cada detalhe, antecipar qualquer problema e garantir que nada dê errado. Parece lógico, não é? Mas o que acontece quando, apesar de todos os nossos esforços, as coisas não saem como esperávamos? Sentimos estresse, ansiedade e até medo. Nos perguntamos: o que vai acontecer se isso não funcionar? E se eu não estiver preparado para o que está por vir? É exaustivo viver assim, tentando carregar um peso que nunca foi nosso para levar. Mas é aqui que entra um convite divino. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entregar-se a Deus não significa desistir como se nada mais importasse, e muito menos é um sinal de fraqueza. É, na verdade, um ato de sabedoria. É reconhecer que, embora tenhamos responsabilidades e façamos nossa parte, há limites para o que podemos controlar. É admitir que Deus, com seu conhecimento perfeito e seu amor inesgotável, tem um plano para nossas vidas que supera completamente nossas expectativas. Nem sempre entendemos isso, e tudo bem, porque entregar-se não exige compreensão total, mas sim confiança. Mas o que realmente significa entregar-se a Deus? Não é cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Entregar-se é confiar a Ele cada aspecto da nossa vida. Nossas decisões, nossas preocupações, nossas esperanças. Significa deixar de lado o impulso de impor nossa própria vontade e, em vez disso, buscar a dele. É reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. E aqui está o mais bonito: quando confiamos em Deus, Ele age. Pode não ser no momento ou da forma que esperávamos, mas sua obra é sempre perfeita. A confiança é a base da entrega. Sem ela, entregar-se a Deus seria impossível. Mas como confiar em alguém que não vemos fisicamente? Comece lembrando quem Deus é. Pense no caráter dele, seu amor, sua fidelidade, sua sabedoria. Reflita sobre os momentos em que ele foi fiel com você, mesmo quando você não merecia. Às vezes, a vida nos dá peças de um quebra-cabeça que não entendemos, mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe como encaixar cada peça, e quando confiamos nisso, encontramos paz. Agora, como podemos começar a nos entregar a Deus? É mais simples do que parece, mas requer intenção. Comece com a oração. Fale com Deus como faria com um amigo próximo. Diga a Ele o que te preocupa, o que te assusta, e peça que tome o controle. Em seguida, medite na sua palavra. Passagens como o Salmo 37, versículo 5, lembram que você pode confiar nele e te dão forças para soltar seus próprios fardos. Pratique a paciência. Sim, é difícil, mas confiar no tempo de Deus é uma parte essencial de se entregar a Ele. E por fim, dê passos pequenos. Entregue uma preocupação hoje e amanhã outra. Você verá como, pouco a pouco, isso se torna mais fácil. Quando você decide entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, algo incrível acontece. Você experimenta uma paz que não consegue explicar. Essa paz vem porque você sabe que não está mais carregando as coisas sozinho. E o melhor é que, ao confiar em Deus, você começa a ver sua mão agindo em sua vida. Talvez não da forma como imaginou, mas sempre da forma que precisa. Sua fé se fortalece porque você percebe que Ele não apenas promete, mas cumpre. Então, se hoje você sente que está lutando para manter tudo sob controle, dê um passo para trás. Respire, entregue a Deus o que está carregando. Confie nele
e veja como ele age, porque quando você decide soltar, é quando começa a ver o poder dele em ação. Deus está no controle e seu plano para você é perfeito. Número 5. A paz na vulnerabilidade. Vivemos em um mundo que valoriza a força, a independência e a capacidade de lidar com tudo sem ajuda. Desde pequenos, somos ensinados a sermos fortes, a não mostrarmos fraqueza, porque afinal, o que aconteceria se alguém percebesse que estamos lutando? O que aconteceria se achassem que não somos suficientes? Esse medo nos empurra a usar máscaras, a construir uma fachada de força, mesmo quando estamos exaustos por dentro. E isso, sabe o que é? É desgastante. É como carregar um peso que nunca foi nosso para levar. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece uma alternativa completamente contracultural. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense nisso por um momento. E se a fraqueza que tanto tememos mostrar não fosse uma desvantagem, mas uma oportunidade? E se, em vez de tentarmos ser autossuficientes, permitíssemos que a graça de Deus fizesse o que nós não conseguimos fazer? Veja, nossas fraquezas não são um erro. Elas são a plataforma perfeita para que Deus mostre o seu poder. Quando nos sentimos incapazes, quando chegamos ao limite de nossas forças, é nesse momento que Deus age. Sua graça nos sustenta, nos fortalece e nos permite continuar, não pelo que somos, mas por quem Ele é. A chave está em aceitar nossa vulnerabilidade. Não se trata de desistir, mas de reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos. Ao admitir nossas limitações, abrimos espaço para que Deus opere em nossa vida. É como dizer: Senhor, aqui estão os meus fardos. Eu não consigo lidar com isso, mas sei que Tu podes. E Ele faz. Sua graça não é apenas suficiente, ela é abundante. Onde vemos fracasso, Deus vê um terreno fértil para a sua glória. Quando paramos de fingir ser perfeitos, encontramos uma paz que vai além do que o mundo pode entender. Você não precisa provar nada, não precisa esconder suas lutas. Deus já te conhece e, mesmo assim, te ama profundamente. Esse amor nos dá permissão para sermos autênticos, para sermos reais. Ao aceitar nossa vulnerabilidade, não apenas nos libertamos do peso de aparentar, mas também nos conectamos de maneira mais profunda com Deus e com aqueles ao nosso redor. A autenticidade cria espaço para cura e crescimento. Por isso, viver em vulnerabilidade não é viver em derrota. É viver com uma confiança inabalável na graça de Deus. Mas como fazemos isso? Comece com pequenos passos. Pratique a honestidade emocional. Converse com alguém em quem confie e compartilhe o que realmente sente. Busque apoio na sua comunidade de fé. Fomos criados para caminharmos juntos, não sozinhos. E o mais importante, ore. Diga a Deus exatamente como se sente. Peça a Ele que transforme sua perspectiva e use suas fraquezas para o seu propósito. Ao fazer isso, algo lindo acontece. Descobrimos que nossas fraquezas não nos limitam. Elas nos conectam ao poder de Deus. E nesse processo, nossa vida se torna um testemunho vivo da sua força. Porque toda vez que superamos um obstáculo, não é por nossas capacidades, mas por sua graça. Essa é a verdadeira força. Depender de um Deus que nunca falha, que está sempre disposto a nos sustentar. Então, se hoje você sente que não pode mais, lembre-se disso. Sua fraqueza não te define. O que te define é a graça de Deus agindo em você. Entregue suas lutas a Ele. Permita que seu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza e experimente uma paz que só Ele pode dar. Essa paz não vem do que você pode fazer, mas do que Deus já fez por você. A graça dele é tudo o que você precisa. Número 6. Confiar em Deus em tempos de incerteza. A incerteza é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Pense naqueles momentos em que seus planos parecem desmoronar ou quando você se depara com uma decisão importante sem saber qual caminho tomar. É desconfortável, não é?
Essa sensação de não ter controle, de não saber o que vai acontecer, pode gerar ansiedade, até mesmo medo. Mas aqui está algo interessante. Você não está sozinho nisso. Todos enfrentamos incertezas em algum ponto de nossas vidas. O que faz a diferença é como respondemos a elas. E é nesse contexto que entra o convite de Deus. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O problema é que muitas vezes tentamos resolver tudo por conta própria. Confiamos na nossa lógica, nas nossas emoções, no que achamos que é o melhor. Mas quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia perfeita e depois percebeu que não era a melhor opção? Isso acontece porque nossa compreensão é limitada. Nós só vemos uma parte do quadro, enquanto Deus vê o todo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E embora seja difícil admitir, precisamos da orientação dele. Confiar em Deus não significa ignorar nossas responsabilidades ou ficar de braços cruzados esperando que tudo se resolva sozinho. Significa reconhecer nossas limitações e nos render à sabedoria dele. É dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que tu entendes. É deixar de depender do que achamos saber e começar a depender de quem sabe tudo. É um ato de fé, sim, mas também é um ato de descanso, porque ao confiar em Deus, você se liberta do peso de ter que controlar tudo. Eu sei que não é fácil. Vivemos em um mundo que valoriza a autossuficiência, onde pedir ajuda muitas vezes é visto como fraqueza. Mas confiar em Deus não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que existe alguém muito maior do que nós, trabalhando em nosso favor. Alguém que nos ama profundamente e que sempre tem o melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender. Então, como aprendemos a confiar em Deus em meio à incerteza? Primeiro, ore. Converse com Deus como faria com um amigo próximo. Diga a Ele como você se sente, quais são seus medos, suas dúvidas. A oração não é apenas um ato de comunicação, mas também de rendição. Segundo, medite nas promessas da Bíblia. Versículos como Provérbios 3:5 nos lembram que não precisamos nos apoiar em nosso próprio entendimento. Deus está presente para nos guiar. Terceiro, lembre-se de como Deus foi fiel no passado. Olhe para trás e pense naquelas situações em que parecia não haver saída, mas Deus proveu de maneira inesperada. Isso fortalece a sua fé. Quando você decide confiar plenamente em Deus, algo incrível acontece. Você experimenta uma paz que vai além das circunstâncias. Essa paz vem de saber que você não precisa saber de tudo, porque Deus já sabe. Ela vem do descanso na promessa de que Ele dirige os seus passos, mesmo quando o caminho parece escuro. E o mais bonito é que essa confiança o aproxima mais de Deus. Sua relação com Ele se aprofunda, porque você deixa de vê-lo como um último recurso e passa a enxergá-lo como sua primeira opção. Portanto, da próxima vez que você enfrentar a incerteza, lembre-se disso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está com você. Ele o convida a confiar em seu plano, em seu tempo e em sua sabedoria. Entregue a Ele seus medos, suas dúvidas, seus planos e confie que Ele está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Porque ao confiar em Deus de todo o coração, você encontra não apenas direção, mas também a paz que sua alma tanto precisa. Número 7. Deixar ir o controle e encontrar paz. Quantas vezes você tentou controlar tudo ao seu redor, acreditando que se planejar bem, nada pode dar errado? Fazemos listas, criamos horários, ajustamos detalhes, tudo para evitar o caos. Mas o que acontece quando as coisas não saem como planejado? O estresse aumenta, a ansiedade cresce e sentimos que tudo está fora de controle. Deixe-me dizer algo. O controle absoluto é uma ilusão. Não importa o quanto nos esforcemos, sempre haverá coisas fora do nosso alcance. E isso não é ruim. Na verdade, é aí que entra o poder de Deus e o convite dele para que entreguemos nossas cargas. O Salmo 46:10 nos diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus.
Esse não é apenas um versículo bonito, é uma declaração de confiança divina. É como se Deus estivesse dizendo: pare, respire, você não precisa resolver tudo sozinho. Eu sou Deus e tenho o controle. Sabe o que isso significa? Que você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Você pode ficar quieto, pausar seus pensamentos e reconhecer que Deus tem um plano, mesmo quando as coisas não fazem sentido para você. Mas ficar quieto não é fácil. Vivemos em um mundo que nos diz que precisamos estar sempre em movimento, resolvendo, fazendo, lutando. Ficar quieto pode parecer rendição, mas na verdade é um ato de fé. É admitir que você não sabe tudo, mas confia naquele que sabe. É soltar as rédeas e dizer: Senhor, eu não consigo mais, faça o que eu não posso fazer. E ali, nesse momento de rendição, algo incrível acontece. Você descobre que Deus já estava trabalhando mesmo quando você não via. Quando reconhecemos que Deus é quem tem o controle, nossa perspectiva muda. Deixamos de ver nossas circunstâncias como obstáculos impossíveis e começamos a enxergá-las como oportunidades para Deus ser glorificado. Isso não significa que tudo será resolvido imediatamente ou do jeito que esperamos, mas significa que podemos descansar sabendo que Deus está trabalhando para o nosso bem. Mesmo no meio da tempestade, a paz dele pode encher o nosso coração se decidirmos confiar. Então, como podemos aprender a soltar o controle? Comece criando momentos de quietude no seu dia. Reserve um tempo para parar, refletir e simplesmente estar na presença de Deus. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas um coração disposto. Fale com Ele em oração e entregue suas preocupações. Literalmente diga: Senhor, aqui estão meus medos, meus planos, minhas cargas. Faça o que for melhor. E não se esqueça da gratidão. Agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida ajuda a lembrar que Ele sempre foi fiel e continuará sendo. Deixar ir não é um ato de fraqueza, é um ato de liberdade. Quando você decide soltar o controle, algo maravilhoso acontece. Você encontra paz. Aquela paz que a Bíblia descreve como que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas do seu relacionamento com Deus. Você não precisa mais se preocupar com o "e se isso não der certo?", porque sabe que Deus está no comando. Da próxima vez que sentir que o peso da vida é demais, lembre-se deste versículo: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Permita-se descansar nessa verdade. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa resolver tudo. Deus já está trabalhando e o plano dele sempre será melhor que o seu. Solte o controle, confie nele e experimente a paz que só a presença dele pode oferecer. Número 8. O plano perfeito de Deus para você. É fácil fazer planos. Projetamos nosso futuro, imaginamos como queremos que nossa vida seja. Traçamos metas e pensamos que tudo sairá exatamente como planejamos. Mas o que acontece quando a vida não segue o roteiro que escrevemos? Quando nossos planos falham ou algo inesperado nos desvia completamente? Ficamos frustrados, perdidos e muitas vezes perguntamos a Deus: por quê? Por que isso não saiu como eu sonhei? Mas aqui está a chave. Os planos de Deus nem sempre coincidem com os nossos. E está tudo bem. Isaías 55 deixa isso claro. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus enxerga coisas que não podemos ver. Enquanto nos focamos no imediato, no que acreditamos precisar agora, Deus trabalha com uma perspectiva eterna. Ele não pensa apenas no que queremos, mas no que realmente precisamos para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Talvez os desvios que enfrentamos não sejam obstáculos, mas redirecionamentos. Talvez os nãos que recebemos não sejam fracassos, mas proteções. Deus, com sua sabedoria infinita, sempre trabalha para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender. Olhe para a história de José na Bíblia.
Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles a quem ajudou. Do nosso ponto de vista humano, poderíamos pensar, isso não faz sentido, como isso pode ser parte do plano de Deus? Mas tudo tinha um propósito. José foi colocado no Egito para salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. O que parecia uma série de fracassos era, na verdade, o plano perfeito de Deus em ação. O mesmo acontece em nossas vidas. Pode ser que hoje você esteja enfrentando uma porta fechada, um desvio inesperado ou até uma perda que não consegue entender. Mas deixe-me dizer algo. Deus não desperdiça nada. Cada experiência, cada momento, até os mais dolorosos, tem um propósito nas mãos dele. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que o amam. Essa é a promessa dele. Então, como podemos alinhar nossos caminhos com os de Deus? Primeiro, busque orientação na palavra dele. A Bíblia está repleta de princípios que nos ajudam a entender o coração e a vontade de Deus. Segundo, ore. Fale com Deus sobre seus planos, mas também peça que ele alinhe seus desejos com os dele. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda nosso coração. E terceiro, seja flexível. Estar aberto às mudanças e redirecionamentos de Deus não é fácil, mas é necessário. Confie que, se algo não saiu como você esperava, é porque Ele tem algo melhor. Quando você decide confiar no plano de Deus, algo maravilhoso acontece. Você para de viver frustrado pelo que não foi e começa a viver com expectativa pelo que será. Encontra paz, mesmo no meio da incerteza, porque sabe que seus passos estão sendo guiados por alguém que não comete erros. E o melhor de tudo, você vê como Deus age em você e através de você de maneiras que nunca imaginou. Então, da próxima vez que enfrentar um desvio ou um não inesperado, lembre-se disso. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus, e os caminhos dele são melhores. Solte seus planos, confie nos dele e observe como o propósito perfeito de Deus se desenrola em sua vida. Porque no final, os planos de Deus não são apenas melhores. Eles são exatamente o que precisamos para cumprir nosso propósito e viver na plenitude dele. Número 9. O poder transformador da oração. Às vezes, a vida nos apresenta perguntas para as quais não temos respostas. Encontramo-nos em situações em que não sabemos o que fazer, que caminho tomar ou como resolver aquilo que nos tira a paz. Nesses momentos, sentimos um desejo profundo de clareza, de direção, de respostas que só podem vir de algo ou alguém maior do que nós. Você já se sentiu assim? É como se seu coração clamasse em silêncio, buscando desesperadamente um raio de luz em meio à escuridão. Mas aqui está a verdade. Você não precisa enfrentar essas perguntas sozinho. Deus nos dá uma promessa clara em Jeremias 33. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse convite é tão simples quanto poderoso. Deus não impõe condições complicadas, nem barreiras para nos aproximarmos dele. Ele apenas diz, clame a mim. Isso é a oração, um diálogo aberto e sincero entre você e o Criador do universo. Você não precisa de palavras perfeitas, nem de discursos longos, só precisa de um coração disposto. Pode compartilhar com ele suas dúvidas, medos e frustrações. Nada é pequeno ou grande demais para levar até ele. Deus não apenas está disposto a ouvir você, ele está ansioso para responder, para revelar aquelas coisas grandiosas e insondáveis que você não consegue enxergar agora. A oração tem um poder transformador que muitas vezes subestimamos. Quando oramos, algo muda. E não me refiro apenas às circunstâncias ao nosso redor. Algo muda dentro de nós. É como se, ao falar com Deus, nosso coração encontrasse um descanso que não conseguimos explicar com palavras. Pense nisso. Quantas vezes você já orou por algo e mesmo que a situação não tenha mudado imediatamente, você sentiu a diferença?
sentiu paz, clareza e, às vezes, forças renovadas para continuar. Isso é o que a oração faz. Ela nos conecta à fonte da sabedoria, da paz e do poder. Além disso, não podemos ignorar os milagres que acontecem quando clamamos a Deus. A Bíblia está repleta de exemplos, e nossas vidas também, se pararmos para refletir. Quantas vezes você viu portas se abrirem quando parecia impossível? Quantas vezes encontrou soluções inesperadas? Isso não é coincidência, é o resultado de um Deus que ouve e responde. A oração é poderosa não porque temos poder, mas porque falamos com aquele que tem todo o poder. Sei que pode ser difícil criar o hábito de orar, mas não se trata de complicar, trata-se de intencionalidade. Reserve alguns minutos do seu dia para estar com Deus. Não importa se é pela manhã, antes de dormir ou até mesmo no meio de suas atividades. Fale com Ele com honestidade. Não precisa de palavras elaboradas. Apenas seja você mesmo. E o mais importante, ouça. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Dê tempo para que Ele responda. Talvez não seja no momento nem da maneira que você espera, mas a resposta dele sempre chega. Quando você escolhe viver uma vida de oração, abre a porta para maravilhas que nunca imaginou. Deus não apenas mostra o que você precisa saber, Ele também transforma você no processo. Sua relação com Ele se aprofunda. Você começa a perceber como a mão dele guia cada aspecto da sua vida, e essa conexão muda sua perspectiva. As decisões se tornam mais claras, os fardos mais leves, e seu coração se enche de uma paz que você não encontrará em nenhum outro lugar. Então hoje, aceite o convite de Deus. Clame a Ele, leve até Ele suas preocupações, seus sonhos, suas perguntas, tudo. E prepare-se, porque o que Ele tem para revelar é maior do que você pode imaginar. Coisas grandiosas e insondáveis esperam por você, mas só serão descobertas quando você se aproximar dele em oração. Confie na promessa dele e permita que a oração transforme sua vida de uma maneira que você nunca acreditou ser possível. Número 10. Confiando no tempo perfeito de Deus. Vivemos em um mundo que nos impulsiona a buscar o imediato. Queremos tudo rápido. Respostas instantâneas, soluções imediatas, conquistas ao alcance de um clique. Mas o que acontece quando as coisas não acontecem no nosso tempo? Ficamos frustrados, impacientes e começamos a questionar se algo está errado. Talvez você esteja esperando algo neste momento, uma oportunidade, a restauração de um relacionamento, uma cura, uma direção. E nessa espera é fácil sentir que Deus se esqueceu de você. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Deus não se move conforme o nosso relógio. Seu tempo é perfeito. A paciência não é algo natural para nós. É difícil aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle. Queremos resultados agora. E quando eles não vêm, começamos a procurar atalhos. Mas esses atalhos, em vez de nos aproximarem do propósito de Deus, muitas vezes nos afastam. A espera não é um castigo, é um processo. E nesse processo, Deus está trabalhando tanto em nós quanto para nós. Cada estação tem seu propósito. Há momentos de plantar e momentos de colher, momentos de chorar e momentos de sorrir. Quando entendemos isso, aprendemos a viver cada etapa com esperança, sabendo que Deus está orquestrando algo lindo, mesmo no silêncio. O tempo de Deus não é apenas perfeito, é intencional. Ele não age antes nem depois, mas exatamente no momento certo. Talvez você não veja o propósito agora, mas confie que ele tem um. Veja os processos da natureza. Uma semente não se transforma em uma árvore da noite para o dia. Ela precisa de tempo para criar raízes, para se fortalecer antes de dar frutos. O mesmo acontece conosco. Deus usa a espera para nos preparar, para nos ensinar lições que serão fundamentais no futuro. É nesses momentos que nossa fé é fortalecida, que aprendemos a depender dele e não das nossas próprias forças.
Eu sei que esperar não é fácil. A espera pode parecer um deserto, um lugar onde parece que nada está acontecendo. Mas a verdade é que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando você não vê. A cada dia que passa, Ele está alinhando coisas no lugar certo, pessoas no momento certo e circunstâncias que você nem imagina. O plano dele não é apenas melhor que o seu, é perfeito. E no final, quando tudo for revelado, você olhará para trás e dirá: agora eu entendo. Então, como podemos aprender a esperar no tempo de Deus? Primeiro, ore. Fale com Ele sobre suas frustrações, seus desejos, suas dúvidas. A oração não só conecta você a Deus, como também traz paz em meio à incerteza. Segundo, medite na sua palavra. Lembre-se das promessas que Ele fez e de como foi fiel no passado. Essas histórias, tanto na Bíblia quanto na sua própria vida, são lembretes de que Deus nunca falha. Terceiro, evite comparações. A história dos outros não é a sua. Deus tem um plano único para você, e o tempo dele é diferente para cada um. No final, confiar no tempo de Deus não só traz paz, mas também liberta. Você para de se preocupar com o que não pode controlar e começa a aproveitar o que já tem. Cada etapa da sua vida tem algo a oferecer, mesmo a espera, porque na espera há crescimento, há propósito, há esperança. Portanto, se você está em um momento de incerteza, lembre-se disso. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o seu bem. Confie no tempo dele, porque quando os planos dele forem revelados, serão muito maiores e mais bonitos do que você jamais poderia imaginar. E enquanto você espera, viva com a certeza de que o tempo dele sempre é o melhor. Número 11. Força na presença de Deus. Às vezes, a vida nos deixa esgotados. As lutas diárias, os problemas recorrentes e as preocupações constantes podem drenar nossa energia, tanto física quanto emocional. Talvez você se sinta assim agora, como se estivesse no limite, perguntando: como posso continuar? De onde vou tirar forças para enfrentar o que vem pela frente? É normal se sentir assim, mas aqui está a verdade que Deus nos lembra em Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando chegamos ao ponto em que nossas forças acabam, é exatamente onde começa a força de Deus. Não se trata de um simples consolo emocional ou de uma motivação passageira. É uma renovação real, profunda, que só Ele pode oferecer. É como a águia que voa alto, forte, sem se cansar. É assim que Deus quer nos ver. Não desgastados, mas renovados, elevando-nos acima das tempestades com uma energia que vem diretamente da sua presença. A chave para acessar essa força está na confiança. Confiar em Deus significa reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos, que nossas forças humanas têm um limite, mas que o poder dele é infinito. É deixar de lutar com nossas próprias forças e entregar nossas preocupações em suas mãos. Pense nisso. Davi não venceu Golias porque era o mais forte ou o mais preparado. Ele venceu porque confiava plenamente em Deus. Essa confiança transformou uma situação impossível em uma vitória que até hoje inspira milhões. Mas como renovamos nossas forças em Deus de forma prática? Primeiro, dedique tempo à oração. Não é necessário usar palavras perfeitas, basta um coração sincero. Fale com Deus sobre o que pesa em você, o que te cansa, o que parece impossível de suportar. A oração é como uma troca. Você entrega seus fardos e Ele te dá a sua paz. Segundo, medite na sua palavra. Versículos como Isaías 40 são lembretes de que você não está sozinho e que Deus está ao seu lado, pronto para te fortalecer. Terceiro, louve e adore. O louvor não apenas muda nosso estado de espírito, muda nossa perspectiva. Ele nos lembra quem Deus é e o que Ele pode fazer. Além disso, não subestime o poder de uma comunidade de fé. Estar cercado por pessoas que te apoiem, te incentivem e orem por você pode fazer uma enorme diferença.
Você não foi criado para caminhar sozinho. Deus nos dá força através do seu Espírito, mas também através do seu povo. Quando você confia em Deus e recebe sua força, algo incrível acontece. Os problemas não desaparecem imediatamente, mas você não se sente mais esmagado por eles. Você ganha energia para enfrentá-los, paz para atravessá-los e esperança de que há um propósito em tudo. E mais, sua vida se torna um testemunho para os outros. Quando veem como você segue em frente com uma força que claramente não vem de você, as pessoas perguntam: como isso é possível? E é aí que você pode apontar para Deus e dizer: não sou eu, é Ele. Deus não quer que você viva esgotado, no limite das suas forças. Ele quer que você viva renovado, fortalecido, com energia para correr o caminho que Ele preparou para você. Então, se hoje você se sente cansado, lembre-se desta promessa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Levante-se, confie no poder dele e deixe que ele te leve mais alto do que você jamais imaginou. Porque com a força dele, não há desafio que você não possa enfrentar, nem caminho que você não possa percorrer. Número 12. Quando Deus parece estar em silêncio. Há momentos na vida em que parece que Deus está em silêncio. Clamamos, oramos, pedimos respostas, mas não ouvimos nada. É como se nossas palavras se perdessem no vazio. E nesses momentos, o coração dói. Sentimos-nos sozinhos, abandonados, como se estivéssemos caminhando em um deserto espiritual sem direção. Talvez você já tenha se perguntado: onde estás, Deus? Por que não respondes? Se isso descreve como você se sente, deixe-me dizer algo importante. Você não está sozinho. Essa experiência, embora dolorosa, é algo que muitos de nós já sentimos. Mas também é um lugar onde Deus continua presente, mesmo que você não consiga percebê-lo. O Salmo 23, versículo 4, nos dá uma imagem poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale representa esses momentos escuros, essas etapas de incerteza, de medo, de provações. É um lugar onde a luz parece distante, onde a sombra da angústia nos cerca. Mas o que diz o salmista? Não temerei. Por quê? Porque Deus está com ele. Essa afirmação é essencial. Não diz que ele sentirá Deus a cada momento, mas afirma que Deus está presente, mesmo no meio da sombra. Às vezes, confundimos o silêncio de Deus com sua ausência, mas Ele está ali, caminhando ao nosso lado. Pense desta maneira: quando um professor aplica uma prova, ele não fala, não guia, não dá respostas. Mas isso não significa que o professor tenha ido embora. Ele está ali, observando, permitindo que demonstremos o que aprendemos. Da mesma forma, nesses momentos de silêncio divino, Deus não nos abandonou. Ele está trabalhando em nós, fortalecendo nossa fé, nos ensinando a confiar nele além das nossas emoções e percepções. Jó, José e até mesmo Jesus no Getsêmani enfrentaram momentos em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas esse silêncio não era ausência, era um espaço onde Deus estava realizando algo muito maior. Nesses tempos de silêncio, é fácil sentir que nossa fé está enfraquecendo. Mas é aí que precisamos nos apegar às promessas de Deus. Lembre-se do que Ele já fez em sua vida. Pense nas vezes em que você sentiu sua presença, em que viu sua mão agir. Essas experiências não desaparecem, são evidências de que Deus é fiel e continua sendo mesmo agora. Continue orando, mesmo que não sinta nada. A oração não serve apenas para obter respostas. Serve para nos manter conectados com Deus, mesmo na incerteza. E não faça isso sozinho. Converse com outros crentes, compartilhe suas lutas. Às vezes, Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos lembrar do seu amor e da sua presença. O mais bonito dessa jornada é que ela não é permanente. Os vales não são nosso destino final. São apenas um trecho do caminho. E quando você sair desse vale, olhará para trás e verá como Deus te sustentou, como te fortaleceu e como nunca esteve realmente em silêncio. Porque o silêncio de Deus
Mesmo nos momentos mais sombrios, tem propósito. Ele nos prepara, nos transforma, nos aproxima mais dele. Portanto, se você está em um desses vales agora, não tema. Deus está com você. Pode ser que você não o sinta, pode ser que você não o veja, mas sua presença é real e constante. Caminhe com confiança, sabendo que este tempo difícil é temporário e que no final, Deus revelará seu propósito em tudo. Ele não te abandonou e nunca o fará. Sua vara e seu cajado te sustentam, mesmo no silêncio. Número 13. Viver diariamente em entrega a Deus. Seguir a Jesus não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É um compromisso que se renova todos os dias. É uma entrega constante, um ato de vontade diário que transforma cada aspecto da sua vida. Jesus foi claro: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Cada palavra deste versículo nos lembra que seguir a Cristo não é um caminho fácil, mas é o mais gratificante. Não se trata apenas de acreditar, mas de viver de forma que sua fé se reflita em todas as áreas da sua vida. Negar a si mesmo parece algo difícil, mas na verdade é libertador. Significa colocar a vontade de Deus acima da sua, abrir mão dos seus próprios desejos, quando eles não estão alinhados com o propósito dele. Não é que você tenha que abandonar seus sonhos, mas aprender a enxergá-los através da lente do que Deus deseja para você. Carregar a sua cruz não é um peso que te afunda, mas um lembrete de que seguir a Jesus envolve sacrifícios. Talvez isso signifique abrir mão de algo que não te faz bem, tomar decisões difíceis ou enfrentar desafios confiando que Ele está contigo em todos os momentos. Esse chamado não é apenas teórico, ele é profundamente prático. Seguir a Jesus afeta como você fala, como trata os outros, como enfrenta problemas e como toma decisões. Cada ação, cada palavra, cada pensamento pode ser uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Significa buscar a paz, quando o mundo diz para buscar vingança. Significa ser generoso, quando tudo ao seu redor grita para você guardar para si mesmo. Significa parar para orar antes de reagir e buscar a orientação de Deus antes de tomar uma decisão importante. Então, como podemos viver em entrega diária a Deus? Tudo começa com pequenos hábitos. Reserve um momento todas as manhãs para orar e ler a palavra dele. Não precisa ser um tempo longo. O importante é a constância. Pergunte a Deus como você pode refletir o amor dele em suas ações naquele dia. Reflita sobre suas motivações e questione se elas estão alinhadas com o que Jesus ensinou. E algo que muitas vezes esquecemos: sirva aos outros. Amar a Deus também significa amar as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Viver em entrega diária nem sempre será fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir, em que se perguntará se realmente vale a pena. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se mostra mais forte em você. Quando você decide seguir em frente, confiar nele e andar em seus caminhos, algo incrível acontece. Você experimenta paz, propósito e um relacionamento mais profundo com o Criador. Você percebe que não está sozinho nesta jornada. Ele está com você, guiando, sustentando e transformando. E aqui está o mais belo. Quando você escolhe viver em entrega diária, não é apenas você que muda. Sua vida se torna um testemunho vivo para os outros. As pessoas ao seu redor veem o amor de Deus refletido em você. Observam como você enfrenta as dificuldades com fé, como ama com generosidade, como vive com propósito. Isso as inspira, aproxima-as de Deus e as encoraja a buscar o que você encontrou. Então hoje, faça um compromisso. Decida tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Faça isso todos os dias, no grande e no pequeno, no fácil e no difícil.
porque no final, essa entrega diária não apenas transforma a sua vida, mas te aproxima mais de Deus, enche você com a paz dele e te permite experimentar as bênçãos de caminhar ao lado dele a cada dia. Número 14. Encontrando paz nos pequenos detalhes. As preocupações diárias têm uma maneira peculiar de se infiltrar em nossa mente. Começam pequenas, quase insignificantes, o trânsito pela manhã, uma tarefa pendente no trabalho, aquela conversa desconfortável que você adiou. Mas aos poucos elas se acumulam. E antes que você perceba, está carregando um peso emocional que não só afeta a sua paz, mas também como você trata os outros, como enfrenta o dia e até mesmo como percebe a Deus. A vida está cheia desses pequenos detalhes e, embora não sejam grandes crises, tem o poder de roubar sua paz se você permitir. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos oferece uma alternativa. Em Filipenses 4:6 lemos: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Percebe o que isso está dizendo? Não se trata apenas de não se preocupar com os problemas grandes, como doenças ou crises financeiras. Trata-se de não se inquietar com coisa alguma, nem com os compromissos acumulados, nem com os contratempos diários. Porque Deus se importa com cada detalhe da sua vida, até mesmo com aqueles que você acha pequenos demais para mencionar. A chave está na oração. É como se Deus estivesse dizendo: não carregue isso sozinho, fale comigo, diga-me o que te preocupa, eu posso lidar com isso. E quando você faz isso, algo incrível acontece. A oração não apenas muda suas circunstâncias, muda sua perspectiva. Quando você leva suas inquietações a Deus, está reconhecendo que Ele está no controle, que o cuidado e o amor dele são suficientes para te sustentar. Essa confiança te liberta da necessidade de resolver tudo por conta própria. Além disso, Filipenses acrescenta um ingrediente essencial: a gratidão. Quando você ora, não só pede a Deus, também agradece. E essa gratidão transforma a maneira como você vê as coisas. Em vez de focar no que falta, você começa a perceber o que já tem. Você vê as bênçãos dele, mesmo em meio aos contratempos. E essa gratidão é como um bálsamo para a alma. Acalma suas ansiedades e enche seu coração de paz. Mas como aplicamos isso em nossa vida diária? Comece com algo simples. Faça pausas ao longo do dia. Quando se sentir sobrecarregado, pare por um momento. Respire fundo e ore. Pode ser algo breve, tão simples quanto: Senhor, isso está me preocupando. Entrego isso em tuas mãos. Outra ferramenta útil é manter um diário de oração. Escreva o que te inquieta e entregue a Deus. Isso não só te ajuda a soltar as preocupações, mas também permite refletir e ver como Deus responde com o tempo. Outra prática poderosa é substituir pensamentos ansiosos por verdades bíblicas. Memorize versículos que te lembrem do cuidado de Deus, como este de Filipenses, e repita-os em sua mente sempre que sentir que a preocupação está tomando conta. E por último, não se esqueça de louvar a Deus. O louvor não apenas transforma nosso estado de espírito, mas nos conecta à presença dele de uma maneira especial. Quando você decide confiar em Deus, até mesmo nos pequenos detalhes, algo muda. A paz começa a preencher seu coração, e essa paz afeta tudo, como você enfrenta o dia, como se relaciona com os outros e como enxerga as bênçãos que antes passavam despercebidas. Você se torna um testemunho vivo do que significa confiar em Deus de maneira completa, e as pessoas ao seu redor percebem isso. Então hoje eu te encorajo a experimentar essa alternativa divina. Leve cada pequena preocupação a Deus, por mais insignificante que pareça. Permita que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Porque ao confiar nele nos pequenos detalhes, você percebe que não há nada grande demais ou pequeno demais para o cuidado dele. E nessa confiança, você encontrará uma paz que transforma sua vida.
Número 15. Abraçando a paz ao se entregar a Deus, todos enfrentamos fardos, aquelas preocupações, aquelas lutas diárias que parecem não ter fim. Já falamos sobre como muitas delas se acumulam, nos pesando pouco a pouco, e sobre como pode ser difícil encontrar paz em meio a tanto barulho. Mas também exploramos algo incrível, o convite constante de Deus. Um convite para confiar, para soltar, para entregar a Ele tudo o que nos sobrecarrega. Ele não nos pede que tenhamos tudo resolvido. Ele pede algo mais simples e poderoso, que entreguemos nossos fardos a Ele, que confiemos em seu cuidado. E quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Filipenses 4:7 descreve assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é como a paz que o mundo promete, baseada em circunstâncias perfeitas ou na ausência de problemas. Não, ela é muito mais profunda. É uma paz que está presente, mesmo em meio ao caos. É uma paz que guarda seu coração, protege sua mente e te lembra que você não está sozinho. Essa paz vem quando você se entrega completamente a Deus. Não apenas quando entrega os seus maiores problemas, mas também os pequenos. É nessa entrega, nessa rendição total, que ocorre a transformação. As preocupações que antes te esmagavam começam a perder o poder. Não porque desaparecem, mas porque você sabe que não precisa enfrentá-las sozinho. Deus está contigo, e isso muda tudo. Muda como você vê seus desafios, como enfrenta seus dias e como percebe seu propósito. Imagine por um momento viver assim. Acordar todos os dias sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Que não importa o quão difícil pareça o caminho, Ele está com você. Que mesmo nos seus momentos de maior incerteza, sua paz está ali, te envolvendo. Isso não é apenas um ideal, é uma realidade que você pode experimentar ao se entregar a Ele. Então, como podemos continuar abraçando essa paz em nosso dia a dia? Primeiro, não se esqueça do que você aprendeu. Entregar-se a Deus não é um evento único, é uma prática diária. Todos os dias, decida confiar. Decida orar, agradecer e soltar aquilo que você não pode controlar. Segundo, busque uma comunidade. Cerque-se de pessoas que te incentivem na fé, que orem com você, que te lembrem da fidelidade de Deus quando você mais precisar. E terceiro, mantenha a comunicação com Ele. Fale com Deus sobre suas alegrias, seus medos, tudo. Ele quer ouvir você, não porque não saiba o que está acontecendo, mas porque deseja que você confie o suficiente para compartilhar com Ele. Hoje quero que você se pergunte: o que você está carregando que precisa entregar a Deus? Talvez seja um problema que você tem tentado resolver sozinho. Talvez seja um sonho que você não sabe como alcançar. Ou talvez seja uma ferida que você carrega há muito tempo. Seja o que for, você não precisa carregar isso sozinho. Deus está ali, de braços abertos, pronto para aliviar seu fardo e te dar sua paz. Então este é o convite. Entregue-se a Ele. Dê a Ele suas preocupações, suas lutas, seus sonhos, tudo. E permita que sua paz, aquela que excede todo o entendimento, transforme sua vida. Porque ao caminhar na paz de Deus, você não apenas encontra descanso, você encontra propósito, esperança e um relacionamento mais profundo com Ele. Esse é o presente que Deus tem para você. E hoje é o dia perfeito para aceitá-lo. Número 16. Renovando a mente com a palavra de Deus. Vivemos em um mundo que constantemente compete pela nossa atenção e, acredite, também pela nossa mente. Desde as redes sociais até as expectativas culturais, há um fluxo constante de mensagens tentando moldar o que pensamos e como vivemos. Dizem como devemos nos parecer, o que devemos desejar e até o que devemos temer. É fácil ser levado por isso, conformar-se a esses padrões e perder de vista o que realmente importa.
Mas Romanos 12, 2 nos oferece uma alternativa. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é apenas um conselho, é um chamado para viver de forma diferente. Renovar a mente não é algo superficial. É uma mudança profunda que começa na maneira como pensamos e afeta todas as áreas da nossa vida. Não se trata apenas de evitar pensamentos negativos ou tentar ser mais positivo. É muito mais do que isso. É substituir as ideias e os valores do mundo pelos princípios de Deus. É uma transformação que nos liberta da pressão de se encaixar em moldes impostos e nos permite viver com propósito, alinhados à boa vontade de Deus. Veja o que aconteceu com Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. Sua transformação não foi apenas uma mudança de comportamento, foi uma renovação completa da sua mente e do seu coração. Ele passou de perseguidor dos cristãos a um defensor apaixonado do Evangelho. Essa transformação foi possível porque ele permitiu que Deus renovasse sua maneira de pensar, substituindo o orgulho e a religiosidade por humildade e graça. Mas como alcançamos essa renovação em nossa vida diária? A resposta está na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de regras ou histórias antigas, é a ferramenta principal que Deus usa para transformar nossa mente. Quando lemos e estudamos a palavra, começamos a enxergar o mundo como Deus o vê. Seus princípios começam a moldar nossas decisões, nossas prioridades e, acima de tudo, nossas atitudes. Por exemplo, ao enfrentarmos ansiedade, Filipenses nos lembra a orar em vez de nos preocupar. Quando lutamos para perdoar, Colossenses 3:13 nos encoraja a perdoar assim como Deus nos perdoou. Cada versículo é uma oportunidade de renovar nosso modo de pensar. A renovação da mente não acontece da noite para o dia, mas há passos práticos que podemos tomar para cultivá-la. Dedique tempo diário para ler a Bíblia. Pode ser um capítulo, uma passagem curta ou até mesmo um versículo para refletir ao longo do dia. Memorize escrituras que te lembrem quem você é em Cristo e qual é o propósito dele para a sua vida. Ore pedindo a Deus para transformar seus pensamentos e ajudá-lo a alinhá-los com a sua vontade. E não se esqueça de participar de uma comunidade de fé. Estudos bíblicos e conversas com outros cristãos podem enriquecer seu entendimento e encorajá-lo nesse processo. Quando permitimos que Deus renove nossa mente, os resultados são transformadores. Experimentamos clareza em nossas decisões. Os pensamentos que antes nos preocupavam perdem força porque confiamos nas promessas de Deus. Começamos a viver com uma perspectiva diferente, uma que reflete esperança, propósito e paz. E o melhor de tudo, nossas vidas se tornam um testemunho vivo do poder de Deus para transformar não apenas corações, mas também mentes. Então hoje, dê esse passo. Permita que Deus transforme sua maneira de pensar. Dedique tempo à sua palavra, busque sua orientação em oração e aplique o que aprende em sua vida diária. Porque quando renovamos nossa mente com os princípios de Deus, começamos a viver uma vida que não apenas agrada a Ele, mas que também nos enche de paz, propósito e uma clareza que o mundo não pode oferecer. Esse é o poder de uma mente renovada em Cristo. Número 17. Vivendo com gratidão em todas as circunstâncias. A gratidão tem um poder que muitas vezes subestimamos. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a focar no que nos falta, no que deu errado ou no que ainda não temos. É fácil cair nesse ciclo de reclamações e insatisfação, mas quando você decide parar, olhar ao seu redor e reconhecer o que já possui, algo muda dentro de você. De repente, sua perspectiva se transforma e você percebe que mesmo em meio às dificuldades, há motivos para agradecer. Isso é o que 1 Tessalonicenses 5,18 nos ensina. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
não diz para agradecermos apenas quando tudo vai bem, mas em todas as situações. E sim, eu sei que isso nem sempre é fácil. Agradecer em meio à dor, à incerteza ou à perda parece quase impossível. Mas aí está o segredo. A gratidão não é uma reação, é uma decisão. É uma escolha de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos como. Quando você escolhe agradecer a Deus em meio às provas, está dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Sei que és bom e que estás agindo para o meu bem. A gratidão nos conecta com Deus de uma forma profunda. Ela nos lembra quem Ele é e o que já fez por nós. Pense nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Davi, apesar de suas dificuldades, escreveu salmos cheios de louvor e gratidão. Paulo e Silas cantaram hinos na prisão em vez de reclamar de sua situação. Essas não foram respostas naturais, foram decisões intencionais de ver a bondade de Deus em meio às circunstâncias difíceis. E não é apenas um mandamento espiritual. A gratidão traz benefícios tangíveis. Espiritualmente nos fortalece, nos torna mais conscientes das bênçãos de Deus e nos leva a depender mais dele. Emocionalmente, reduz o estresse e nos ajuda a manter uma atitude positiva. Até mesmo fisicamente, estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente têm melhor saúde geral, dormem melhor e são mais felizes. Então, como podemos cultivar essa atitude de gratidão em nossa vida diária? Comece com algo simples, um diário de gratidão. Dedique alguns minutos no final do dia para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas pequenas, como o sol brilhando, uma conversa gentil ou simplesmente a força para enfrentar o dia. Você também pode incorporar a gratidão em suas orações. Antes de pedir algo a Deus, agradeça pelo que Ele já fez. Reconheça suas bênçãos, grandes e pequenas. Outra prática é parar durante o dia para apreciar os pequenos detalhes. O canto de um pássaro, o aroma do café, o sorriso de alguém próximo. Esses momentos nos lembram que Deus está nos detalhes, e quando os reconhecemos, nossa gratidão cresce. E não se esqueça de expressar essa gratidão às pessoas ao seu redor. Dizer obrigado a alguém pode ter um impacto enorme, tanto nelas quanto em você. Quando você vive com gratidão, algo lindo acontece. Você começa a ver a mão de Deus em cada aspecto da sua vida. Os problemas não desaparecem, mas já não os sobrecarregam da mesma forma, porque seu foco está na fidelidade de Deus, não nas dificuldades. Essa gratidão lhe dá uma paz que transcende as circunstâncias e transforma seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor. Então, hoje, decida viver com gratidão. Não porque tudo seja perfeito, mas porque Deus é bom. Agradeça pelo que você tem, pelo que já superou e pelo que Deus está fazendo, mesmo que ainda não consiga ver. Porque ao fazer isso, você não apenas obedece à vontade dele, também experimenta a paz e a alegria que somente Ele pode dar. E essa, meu amigo, é uma maneira poderosa de viver. Caminhamos juntos por verdades profundas e reconfortantes, desde reconhecer que Deus conhece cada detalhe da nossa luta, até entender que sua paz pode inundar o nosso coração em meio às tempestades. Exploramos verdades transformadoras. Vimos como a entrega diária a Ele, a renovação da nossa mente e uma atitude de gratidão podem transformar completamente nossa perspectiva e nossa vida. Deus te convida a soltar suas cargas, a confiar em seu plano perfeito e a permitir que seu amor e sua graça te sustentem. Não importa o quão pesada seja a carga ou o quão incerto seja o caminho, Ele está contigo, disposto a renovar suas forças e a guiar cada um dos seus passos. Agora é o momento de dar esse passo de fé.
Eu te encorajo a se render completamente a Deus, a permitir que Ele seja o seu guia e a sua fortaleza. Faça da oração uma prática constante, mergulhe em sua palavra e viva com uma gratidão que reflita a confiança na sua vontade. Para encerrar este tempo juntos, quero que declare em voz alta: Senhor, entrego minhas cargas a Ti e confio em Ti. Sei que conheces minha luta e estás ao meu lado. Em Ti encontro minha paz, minha fortaleza e minha esperança. Que esta declaração marque o início de uma nova etapa na sua vida, uma etapa em que você caminha de mãos dadas com Deus, experimentando a paz e a liberdade que somente Ele pode oferecer. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que Deus te abençoe e te guie sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.